E Mateus e João estavam na janela de sua casa, uma casa humilde, uma casa alugada, uma casa que estava sendo mantida ali com muito esforço, e eles eram crianças de aproximadamente 14 anos de idade. E os dois estavam ali conversando e falando sobre futuro, sobre sonhos, sobre possibilidades de ter as coisas. Eu vou mostrar para vocês, senhores, o que Deus faz na vida dessas duas pessoas. E aí, Mateus e João viam os carros passando, cada carro bonito, um carro mais bonito que o outro. A casa deles dava de frente com uma avenida. E eles, para poder passar a fome, passar um pouco a tristeza que eles estavam vivendo naqueles momentos ali difíceis, eles perdiam um pouco a imaginação, deixavam a imaginação trabalhar, e eles ficavam observando os carros passando e ficavam filosofando e às vezes brincando. Vamos lá, quero ver qual carro que você escolhe, quantas vezes vai passar. E aí ficava brincando dessa brincadeira. E aí escolhia lá, vai lá, Fusca. Aí o outro escolhia, eu quero Brasília. E aí, passou uma, 1 ponto pra mim. Passou outra, 2 pontos pra mim. Alô, Brasília, opa, 1 ponto pra mim. E eles gostavam dessa brincadeira. E ficavam ali passando horas ali. Quando não passava nenhuma, eles ficavam comentando. Pô, quando eu crescer eu quero ter um carro assim, assim, assado. Nossa, quando eu crescer eu quero ter uma casa. Nossa, quando eu crescer eu quero ter uma casa na praia, quero ter um sítio. E ficavam filosofando sobre a vida deles, né? E toda vez que eles ficavam ali, que eles tiravam esse tempo para poder filosofar um pouco, eles ficavam ali em questão de 1 hora, 2 horas, brincando e falando sobre os sonhos deles. Quero ter um trabalho, quero ter uma esposa, quero ter filhos. E ficavam falando sobre a vida deles ali entre um intervalo das brincadeiras dele. Pois bem, aí, senhores, o que acontece? Isso aí fazia com que eles esqueciam um pouco a dureza da vida que eles estavam vivendo naqueles dias ali. Bom, os anos se passaram. Os anos foram se passando, passou. As coisas foram acontecendo no mundo, foram acontecendo no país onde eles viviam, no nosso Brasil, e as coisas foram se transformando. João e Mateus também cresceram, foram se tornando homens, foram seguindo a vida deles, e cada um foi seguindo o seu lado, cada um seguiu para o seu lado. E aí, aproximadamente por volta de 30 anos, Mateus estava conversando com a sua esposa, sentado na sala, né? E Mateus teve um insight. Mateus pegou, estava conversando com a esposa dele, aí deu aquela olhada ao redor assim, parou para refletir sobre a vida, e aí voltou lá aos seus 14 anos, voltou lá naquela janelinha que ele ficava com João conversando, filosofando, devaneando. E aí Mateus conversou com a esposa dele e disse assim: nossa, Deus é tremendo. A esposa dele: como assim? Ele falou: você sabia que tudo que eu conquistei hoje, eu já tinha pedido para Deus há 14 anos, quando eu tinha 14 anos, e assim, Deus de alguma forma ele escutou, e assim ele foi preparando isso para mim. E hoje eu pedi, sinceramente, de todo o meu coração, eu falava que eu queria ter uma família, que eu queria uma esposa, queria ter filhos. Eu falei para Deus que eu queria ter uma casa na praia, falei que eu queria ter um sítio, falei que eu queria ter uma casa própria e um carro. E assim, eu tenho tudo isso hoje, com meus 30 anos de idade, eu conquistei tudo isso hoje. E assim, eu parei agora para refletir aqui, me deu um insight, eu tô de bobeira, eu tô maravilhado, porque assim, exatamente aos meus 14 anos, como eu parei para conversar com meu irmão naquela janela, Deus preparou para mim, me colocou isso na minha vida. Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. A gente não sabe como que ele faz as coisas. Ele é mistério puro para nós, mas Deus faz. Eu estou maravilhado e hoje eu vou passar o resto da minha vida agradecendo. Eu estou passando a agradecer a partir de hoje muito, muito, muito a Deus.